tudo bem com vocês? Então, nessa aula 2 aqui nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte de corrente elétrica e eu resolvi trazer com vocês um exemplo para poder explicar um pouquinho melhor sobre a questão da corrente elétrica, né? Esse exemplo aqui vai estar disponível para vocês, eu posso colocar lá no arquivo, né? Só para vocês poderem ter o PDF dele, mas é um exemplo bem simples, vocês vão perceber que é bem suave para resolver, né? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é utilizar a propriedade de área, certo? O que seria isso? Nós temos que lembrar que a área, nesse caso, ela é numericamente igual à quantidade de carga, certo? Então, é a quantidade de carga envolvida, certo? É basicamente isso que nós vamos fazer. Por quê? Nós vamos ter que lembrar que a definição de corrente elétrica, neste caso, o I, ele é igual a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo que está passando sobre o condutor, correto? E se você fizer uma mandinga matemática, né, o famoso chunchadinha, você vai perceber que isso aqui vai ficar a famosa equação do kit. E como eu já falei para vocês algumas vezes, tudo aquilo que é uma multiplicação de grandezas físicas, eu posso trabalhar através de área, correto? Então, vamos fazer a leitura do exemplo. No gráfico, tem-se a intensidade da corrente elétrica através de um condutor em função do tempo, certo? Então, essa é a interpretação do gráfico que foi dado. Determine a carga elétrica e a corrente elétrica média que passa na seção transversal do condutor em 8 segundos. Então, a pergunta é essa. Determine a quantidade de carga envolvida. Deixa eu só pegar um outro negocinho aqui, um outro lápis. Então, nós temos a quantidade de carga elétrica e a corrente elétrica média. Eu vou explicar os dois para vocês aqui. Bem, na outra aula nós tínhamos falado sobre as possíveis áreas mais trabalhadas aqui, né? Então vocês podem perceber que nesse caso, a área que nós temos aqui, ele está pedindo de 0 até 8 segundos. Então, consequentemente, a área que nós vamos trabalhar é toda essa parte aqui, ó, certo? É toda essa figura que está aqui nesse pedacinho, certo? Então, vocês podem perceber que, nesse caso, você pode definir de duas formas. Pode trabalhar como se isso aqui fosse, por exemplo, um retângulo ou um quadrado, né? Na verdade, a figura engana que isso aqui é um retângulo, porque aqui você tem uma dimensão menor do que aqui, né? Então, teoricamente, é um retângulo, né? Visualmente é um quadrado, e aqui você teria um triângulo, certo? Mas como a gente não é bobo, a gente quer economizar espaço, né, e tempo também, nós podemos trabalhar com o negócio do trapézio, né? Então eu posso dizer que esse cara aqui, na realidade, é o trapézio. Então o que nós temos? Que seria base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem que seria quem aqui? É muito simples, ó. Você teria Bzão aqui embaixo, Bzinho aqui em cima, certo? Lembrando que as bases, elas sempre são paralelas uma à outra, e a altura, ela sempre está na frente do plano inclinado do trapézio. Então, que seria esse aqui, seria o nosso H, certo? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado e muita atenção, certo? É sempre com as nossas unidades. Isso aqui é uma coisa bastante importante antes de vocês começarem qualquer cálculo aqui. Então, observe que nesse caso, as unidades que nós estamos trabalhando aqui, nessa situação, ela é uma unidade de um sistema internacional de medidas, né? Por quê? Porque aqui você pode perceber que a corrente está em ampere, o tempo está em segundos, certo? Então, aqui eu sei que aqui vai ser ampere, aqui eu sei que vai ser em segundos, então, consequentemente, aqui vai ser coulomb. Aquilo que eu falei para vocês ontem, kit/Ks, certo? Kit/Ks, correto? Beleza? Então, agora é só aplicar as equações, né? No caso, o Bzão vai ser essa dimensão aqui, 8. O Bzinho vai ser essa dimensão na parte de baixo, no caso, 4. E essa altura aqui vai ser essa dimensão aqui, no caso, 6. Certo? Simplesmente isso. E aí você substitui, né? Aí faz aquela velha matemática, né? Como eu sempre canto,
somente a matemática, a linda matemática. A matemática é demais, né? E só fazer substituiçãozinha, né? Aquilo que a gente aprendeu lá na escolinha, lá no fundamentalzinho, né? Primeiro resolve os parênteses, então aqui vai dar 12 vezes 6 dividido por 2. Como nós somos já gente grande, a gente aprende a simplificar a vida, né? Então você pode, por exemplo, cortar esse 2 com qualquer um deles, né? Eu vou cortar, sei lá, com o 12. Então aqui eu sei que vai dar 6, certo? Então isso vai dar 6 vezes 6, 36, certo? Isso aqui não é Coulomb ainda, isso aqui é apenas uma mandinga. Você tem que lembrar que, neste caso, a área ela é numericamente igual à quantidade de carga. Não é a mesma coisa, é só numericamente igual. Então, isso significa que a quantidade de carga é igual a 36 Coulomb. Certo? Então, eu já fiz a primeira parte. Agora, professor, o que é essa tal de corrente média que ele pediu para nós aqui, né? Bem, corrente média, pessoal, é muito simples. A corrente média você vai pegar a definição, simplesmente isso, né? Você vai fazer isso aqui, ó. Vou dar uma separadinha aqui. Você simplesmente vai fazer isso aqui. Você vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Corrente vai ser igual quantidade de carga em função do tempo, mais nada. E vai colocar um Mzinho aqui de média, mais nada. A caneta tá falhando, regacida. Bem, vai ficar o seguinte, ó. 36 Coulomb, que é o que passou pelo condutor, dividida pelo intervalo de tempo ao todo, ou seja, 8, certo? Você vai fazer isso aqui, e você vai fazer essa continha miserável aqui, né? 36 dividido por 8, vamos lá, 36 dividido por 8, isso aqui vai ficar 4, sobra 4, né? Coloca uma vírgula, 1 zero, 5, então 4,5 amperes. Tá aí, ó. Os dois resultados bem bonitinho, né? 36 e 4,5 amperes, né? Percebo que o resultado bate, principalmente da corrente média, né? Percebo que a corrente máxima que nós temos é 6 e que nesse caso 4,5 representa uma média, então quer dizer que ele está justamente na média aqui, certo? Então tá aí, meus pimpolhos. Espero que vocês tenham gostado do exercício e lembre-se de fazer o restante até domingo, né, que tá nossa previsão aí. Beleza, queridos? Até mais.